Oi de casa, olá gente, estamos de volta aqui no Martins Andrade e você e vamos falar desse futebol cearense e eu quero hoje especificamente falar do Ferroviário. O Ferroviário está aí na decisão do Campeonato Brasileiro Série D e eu nunca vi um troço, eu digo um troço, é o campeonato em si, tão desorganizado e tão cheio de coisas como essa Série D, sobretudo agora na sua final. O Ferroviário galhardamente conquistou o direito de decidir esse campeonato, né? Invicto, mas o futebol brasileiro, que não vem ganhando mais nada desde que esse pessoal de grupinhos começou a tomar conta do futebol brasileiro, o futebol brasileiro tem perdido a sua essência, né? Aquelas conquistas que marcaram o futebol brasileiro, ela está se perdendo ao longo do tempo. Mesmo porque desorganizado, muito desorganizado, vive praticamente em função de rendimentos que entram aí nos cofres da CBF, através de patrocínios. Tem um presidente que, apesar de já ter dirigido a Federação Baiana, já militou futebol, é praticamente insensível ao que acontece hoje no futebol brasileiro. A gente vai falar do Ferroviário, mas a gente tem que falar um pouquinho sobre essa desorganização e o que impera nesse futebol. A CBF, a Série D é uma espécie de escória em campeonatos nacionais. Está lá no fim, pouca gente olha, não sabe que é dali que vem Série C, Série B e Série A. Mas é uma escória. E a Confederação Brasileira de Futebol, através de seu presidente, não tem olhado com bons olhos. A mídia também não olha com bons olhos para a Série D, mas existe ali, dentro dessa Série D, clubes de tradição do Brasil, dirigentes que trabalham seriamente para conquistar alguma coisa, fazer seu clube crescer, aparecer dentro do cenário nacional, mas a insensibilidade da Confederação Brasileira de Futebol, ela é patente. Para ela, esse campeonato, como eu falei, é uma excrescência, tá ali, porque afinal de contas tem que colocar para os clubes não parar, mas não tem aquele olhar de dos dirigentes para uma melhor um melhor tratamento. Você vê agora o caso do Ferroviário. A Série D, ela acaba agora, né? Acaba nessa semana, quarta e sábado, quarta e domingo, sei lá. A Série D acaba e tem o resto do ano todinho. Mas a CBF não está preocupada com isso. Ela quer encerrar, eu não sei se o dinheiro que ela iria gastar ou que está gastando com a Série D, com passagens, essas coisas todas, se alterasse uma semana a mais para essa final, não ia alterar o custo. O custo não ia entrar dentro dos cofres da CBF com outras coisas, né? Com outras alterações, outros custos maiores. Seria a mesma coisa se eles olhassem com mais seriedade. E o que acontece? Você vê aí, Ferroviário e Ferroviária vão fazer a final. Então, o Ferroviário jogou domingo num sacrifício danado. Recordem que tinha jogadores ali no intervalo pedindo para sair, porque a maratona de jogos, os deslocamentos, tudo isso a CBF não viu e nem quer ver. Nem a CBF vê e nem as federações, que eu falo também daqui a pouquinho, que são culpadíssimas, né? Mas você vê, o Ferroviário e Ferroviária vão decidir o campeonato. O Ferroviário saiu agora de Fortaleza em 2 aviões. A desorganização é tão grande que a CBF contratou aí 2 aviões para levar o Ferroviário. O time chega lá, vai andar ainda de ônibus para entrar em campo, lesões, desfalque, aquela coisa todinha, e vai prejudicar o rendimento tanto do Ferroviário aqui na ida, quanto da Ferroviária de lá para cá. O dirigente não atenta para isso, ele não está interessado nisso, ele quer finalizar essa que eles acham que é a excrescência do futebol, que é a Série D. Agora, ele é culpado sozinho? Não. Os presidentes de federação
de federações também são culpados. Vejam bem, Federação Cearense de Futebol e a Federação lá de São Paulo, eles são presidentes que são custeados pela CBF, recebem dinheiro da CBF. Então é aquela história, eles não vão se meter porque podem perder essa fonte de recurso, pode perder esse dinheirinho que vem para o bolso deles, certo? Então eles é como se fosse funcionário, e o funcionário quem manda é o patrão, não é? Ao invés do presidente da CBF depender dos presidentes de federações, porque são eles que votam, são eles que elegem, não, as federações é que dependem da CBF com recursos para manter presidentes que não estão nem aí para o seu filiado, como é o caso aqui do futebol cearense. O Ferroviário, que já foi um time que, com outro presidente, com um presidente antecessor, ele me disse numa entrevista que aqui de Fortaleza só queria 2 clubes. Na época, o presidente Fares Lopes, que era presidente da federação e presidente da FADEC, em entrevista a mim, ele disse que aqui de Fortaleza só queria 2 clubes, Ceará e Fortaleza. O Ferroviário vai para a China, que aqui ele não entra. E o Ferroviário, com muito custo, está aí se mantendo. E agora, numa decisão de campeonato, o presidente da Federação Cearense não tem coragem de bater no peito para dizer assim, olha, o nosso filiado vai passar uma semana aí para se recuperar, tem gente aí já nas últimas. Não, por quê? É aquela história, quem manda é o patrão, né? O patrão está dizendo que não, e quem é que vai dizer que sim? Ou quem é que vai contestar? A Confederação Brasileira de Futebol paga os presidentes de federações, então eles não vão perder essa boquinha e se contrapor ao presidente da CBF. Está aí o Ferroviário prejudicado já, e a gente já prevê um mau rendimento, porque o clube saiu daqui nessa condição, em 2 aviões, vai uma parte agora, vai outra depois, chega lá, pega um bocado, joga dentro de um ônibus para viajar 200 quilômetros, e o outro esperando que chegue também, aquela coisa todinha. Então, por que isso? Porque falta organização ao nosso futebol. Nós não vamos para canto nenhum desse jeito, né? Jogadores que se sobressaem vão logo embora, e pega aí para fazer a seleção brasileira, trazem esses jogadores que foram embora, porque os daqui também já estão muito sem entusiasmo, sem aquela coisa que faz o congraçamento do torcedor com o seu clube, com o seu atleta preferido. E no caso aqui do futebol brasileiro, e sobretudo aqui do futebol cearense, o Ferroviário foi sempre um time olhado como a gente chamava antigamente, de revestrez. O cara olha para o Ferroviário assim como se fosse o presidente da federação, que é tio do presidente atual, né? O ex-presidente, que infelizmente já faleceu, mas a gente tem que dizer porque as palavras ditas, elas não se acabam com o tempo. Então ele me dizia na época que aqui de Fortaleza só queria 2 clubes, Ceará e Fortaleza. Por quê? Porque é Ceará e Fortaleza que pagam as despesas da federação. Lógico, os 2 clubes de grande renda, de grandes torcedores, tem muitos torcedores, e eles pagam, mas tem que respeitar os outros. E o Ferroviário, nesse instante, está sendo desrespeitado pela CBF e também pela Federação Cearense de Futebol, que não moveu uma palha sequer para chegar lá ao presidente, o Ednardo Rodrigues: presidente, vamos fazer o seguinte, o time lá do Ceará jogou aí, teve jogadores contundidos, gente caindo dentro do campo de cansaço, pedindo para sair, vamos dar um tempinho aí, uma semaninha a mais, não faz mal a ninguém, mas não moveu uma palha, certo? Não, agora, se fosse Ceará ou Fortaleza, numa decisão dessa daí, eu tenho certeza que ele iria lá tentar batalhar, fazer alguma coisa. Infelizmente, é isso que acontece no futebol brasileiro e sobretudo no futebol cearense, quando a gente vê dirigentes mais pensando no cacau que ele vai receber, que vai estar no bolso, do que propriamente no seu filiado, no clube que está ali filiado à federação, com uma tradição, com mais de 100 anos de tradição, mas infelizmente desrespeitado. Essa que é a verdade. A gente fala do Ferroviário depois, a torcida muito revoltada e todo mundo protestando com relação a esse fato, ao desrespeito ao Ferroviário. E não é só o Ferroviário, a Ferroviária também está sendo desrespeitada, porque o Ferroviário vai jogar cansado e quando ela vier de lá para cá é a mesma coisa. Nem presidente de federação paulista, nem presidente de federação cearense moveram uma palha para tentar adiar esse jogo e fazer com que os clubes se recuperassem e proporcionassem um bom espetáculo, um futebol mais igualitário para a final da Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. A gente fica por aqui e retorna
depois com mais no futebol cearense, com Ceará, Fortaleza, e vamos também, daqui a pouco a gente fala sobre o nosso Fora Futebol. Um abraço!